Chegamos então aqui na carreira 47. Agora eu vou aproveitar de novo, colocar aqui, ó, o meu marcador de cadeado para segurar a alcinha do ponto. Já adiantei uma marcação aqui. Seguinte, agora é hora de colocar os olhos, tá? Então, vocês vão colocar os olhos entre as carreiras 41 e 42, com 9 pontos de separação. Para facilitar essa contagem, eu tenho aqui, ó, bem certinha a primeira carreira que eu fiz na cor da cabeça, que é a carreira 30, tá? Então, eu conto a partir dessa primeira carreira que fica mais fácil. Essa é a 30, 32, 34, 36, 38, 40. 40 aqui, 41 a de cima, então, entre elas, eu já coloquei um alfinete, tá? Já marquei e já tentei centralizar, colocar esse alfinete bem centralizado aqui, levando em consideração que eu já tenho agora os braços para me dar uma indicação aqui de laterais e de centro da peça, tá? Então, eu tenho que sempre equilibrar bem. Eu tenho aqui, então, a altura, a distância entre eles, só que eu preciso ver se eles são um pouco mais para cá, um pouco mais para cá. Coloquei os olhos, mas eu não travei ainda, porque eu vou confirmar se tá numa posição legal, tá, pessoal? Então, vocês façam aí. Aqui eu coloquei para saber a altura e já marquei mais ou menos o meio para ter uma noção, né, de equilíbrio para onde ia ficar melhor colocar esses olhinhos, tá? Achei o meu ponto certo. Agora, já coloquei mais uma marca aqui, porque antes de fixar os olhos, eu vou já bordar os cílios, que é mais fácil. Para bordar os cílios, eu já tenho aqui, então, eu peguei já um pedaço do fio marrom, né? Já coloquei na minha agulha de tapeçaria, fiz um nozinho. E aí, gente, ó, eu marquei mais ou menos aqui, para ficar mais fácil. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui. Ó, eu levei em consideração a carreira que eu vejo terminar o olhinho na carreira de cima e bem aqui no cantinho do olho, tá? Então, aqui vai ser um cílio. Eu já vou entrar aqui com a agulha de dentro para fora. E vou fazer aqui meu primeiro pontinho. Agora, eu tiro o olho aqui, ó, e eu entro exatamente onde tá o olho, que aí o cílio fica bem posicionado, bem embaixo, fica bem legal, tá, gente, ó. Venho no pontinho de baixo, já bordo aqui o segundo fiozinho do cílio. Agora sim, eu coloco o olhinho aqui, olha como fica legal, porque fica bem delicado e os nozinhos ficam tudo aqui dentro, né? Já posso travar esse olho, tá? Agora, eu caminho esse fio pra cá, eu gosto de fazer um nozinho aqui também, pra ele não ficar muito solto, eu vou usar esse mesmo fio pro outro lado. Mas, vou fazer um nozinho aqui pra ter certeza que esse primeiro já fechou no lugarzinho, tá? Pra não deixar esse fio totalmente solto aqui por dentro, ficar um trabalho bem limpinho, eu vou dar uma caminhadinha com ele aqui por trás, ó, até chegar ali próximo do outro olho. Assim, e da mesma forma, eu vou marcar e bordar o cílio do lado de cá e fixar o olhinho, tá? Bom, pessoal, então aqui, ó, antes de começar a fazer as carreiras de diminuição da cabeça, eu já vou inserir aqui o refil da cola quente, porque além de um pescoço reforçado e vincado, eu vou também colocar isso aqui para dar mais estrutura ainda para a peça. Então, a gente vai colocar ele aqui, eu vou encaixando ele aqui no meio da fibra, ó, ele já chegou aqui embaixo, tá? Gente, como é que ele entrou tão direitinho se já tava cheio aqui? Sempre que eu vou encher um amigurumi, eu vou colocando a fibra pelas laterais, eu vou colocando de pouquinho em pouquinho, já acomodando pelas laterais, que vai sempre sobrando um espacinho aqui no meio. Aí, quando a gente vai fazer essa manobra aqui do refil da cola quente, encaixa bem certinho. Ele já entra assim bem acomodado, ó. Eu já sinto que ele está aqui no fundo e aqui, ó, ele tá bem equilibrado aqui, porque agora eu vou começar a diminuir e a cabeça vai terminar por aqui. Nessa hora, eu vou aproveitar
e sentir aqui o corpinho. Se precisar de um pouco mais de fibra, vou até colocar, porque tem aqui pro pescoço também. Então, nessa hora, eu vou colocar um pouquinho mais de fibra ao redor aqui do refil da cola. Estamos agora na carreira 48, que vamos fazer 7 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui já está a diminuição e vamos fazendo 7 pontos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 48 pontos no trabalho. Ó, percebam que o refil da cola tá aqui e ele não atrapalha em nada a gente crochetando, tá? É legal colocar nesse ponto que a gente tem bastante acesso ainda ao corpinho, melhor do que colocar depois que já tá diminuindo. Pessoal, agora vem aquela sequência de diminuições que a gente já sabe fazer. Eu vou deixar então a legendinha para vocês aqui da sequência, vou falar para vocês e a gente se encontra mais adiante. Nós vamos fazer agora, então, em seguida, a carreira 49 com 6 pontos, uma diminuição, ficando com 42 pontos. Na carreira 50, 5 pontos, uma diminuição, ficamos com 36. 51, 4 pontos e uma diminuição, 30 pontos. Carreira 52, 3 pontos e uma diminuição, com 24 pontos. Terminadas as diminuições, eu já vou encher, então, e agora eu vou encher colocando de pouquinho em pouquinho, vou considerando que o refil da cola quente está aqui e vou enchendo sempre ao redor desse refil da cola, para que ele não fique só para um lado ou só para outro. Então, ele é a minha referência de centro do trabalho, e aí eu vou colocando aos pouquinhos aqui ao redor, vou acomodando bem, lembrando de colocar bem aqui, ó, pessoal, bem aqui pro fundo, para que não fique essa região aqui vazia, tá? Que eu percebo que é um erro, assim, muito frequente. Então, a gente tem que ir colocando a fibra e acomodando sempre nessa região aqui. Lembrando que não é aquela quantidade gigante de fibra que vai deixar o seu trabalho legal, e sim a colocação uniforme dela. Na carreira 53, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. Já fiz os 2 pontos. Agora, gente, olha só, como a gente já tá com a peça com enchimento, eu tenho que tomar cuidado para não crochetar essa fibra junto. Então, eu gosto sempre de inserir um dedo aqui, ó, para ele proteger o meu trabalho. Aqui, para não crochetar essa fibra junto. Então, nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição, ficando com 18 pontos no trabalho. Aí, eu vou fazer a carreira também aqui, de 1 ponto e uma diminuição, ficando com 12 pontos, e aí eu volto para fechar com vocês. Gente, então, ó, terminei aqui a carreira 54, estou com 12 pontos no trabalho, e essa é a hora ideal para a gente fechar esse projeto. Então, eu vou cortar esse fio, deixando uma sobrinha aqui só para fechar o anel mágico invertido. Essa última alcinha aqui, a gente só puxa fora aqui do trabalho. E antes de fechar de vez aqui, eu vou encher ainda mais um pouquinho, eu vou sentir se eu preciso colocar mais enchimento. Agora, gente, é um trabalhinho de sensibilidade, ó. Eu vou sentindo aqui o quanto ele está cheio e vou percebendo se tem algum lugar, às vezes até no visual mesmo, ó, eu tô percebendo que aqui tá um pouquinho mais abaixadinho, tá um pouquinho mais molinho. Então, eu já pego aqui mais um pouquinho de fibra, essa é a hora de dar aquela complementada, tá? E aqui com o auxílio do hashi, eu vou colocar exatamente naquele ponto aqui que eu senti que ainda precisava de um pouquinho de fibra. Ó, acerto aqui. Ok, pronto, agora tá bem bacana. Então, agora vamos pro anel mágico invertido. Colocar aqui ó, as sobrinhas, essas pontinhas do fio na agulha de tapeçaria. Então, gente, anel mágico invertido é franzir esse final do trabalho aqui para fechar de vez aqui esses últimos pontos, tá? Então, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou passar a agulha debaixo de uma alcinha apenas, de cada um desses pontos que sobraram aqui, ó,
Agora, eu vou puxar, então, ó, percebam como ele já fecha. Vou sentir se não precisa de mais um pouquinho de enchimento aqui, não precisa. Então, eu vou puxar, olha só que bacana. Como esse trabalho aqui fica bem parecido com o anel mágico inicial do trabalho. Pessoal, fazendo essa manobra aqui, às vezes ele já não, né, normalmente ele não fecha completamente. Então, eu gosto de passar novamente a agulha por baixo de umas 3 alcinhas já franzidas, puxo novamente, isso faz com que segure bem fechadinho o trabalho. Levanto o fio, pego uma alcinha bem próxima aqui e faço um nozinho. Para esconder esse nó, eu passo novamente numas 3 alcinhas, puxo, que aí o nozinho fica bem escondido. Levanto aqui, exatamente onde está saindo o fio, eu insiro a agulha, saio por qualquer lugar aqui da peça, só para que a ponta do fio fique por dentro aqui, e fique um trabalho muito bem finalizado. Agora, vamos fazer o focinho. Eu deixo a ponta do fio para frente da mão, faço aqui o anel mágico. Faço 6 pontos dentro do anel. Gente, o focinho, como as outras partes, também é aquela sequência de aumentos. Então, nós vamos fazer aqui, na primeira carreira, 6 pontos dentro do anel mágico. Aqui está, fecho o anel. Vamos para a segunda carreira com 12 pontos, ou seja, 6 aumentos. 2 pontos em cada ponto da base, ficando com 12. E vamos dar aquela adiantadinha aqui no trabalho, porque tá bem fácil de fazer essa parte, tá, pessoal? Então, ó, carreira 2 ficamos com 12. Para a carreira 3, agora acompanhem a legenda aqui, na carreira 3 nós vamos fazer um ponto e um aumento ficando com 18. Na carreira 4, 2 pontos e um aumento, vamos para 24 pontos. Na carreira 5, 3 pontos e um aumento ficando com 30 pontos. Nós vamos fazer ainda uma carreira extra de ponto sobre ponto, que é a carreira 6. Vamos ficar com 30 pontos também na carreira 6, sem aumento, tá? Aí a gente arremata e eu volto para mostrar como ficou. Terminadas as carreiras do focinho, então, vamos arrematar aqui de um jeito que ele fique mais equilibrado, ó. O crochê espiral, ele sempre deixa um degrauzinho, então, nós vamos no próximo, tá? E vamos fazer um ponto baixíssimo. E agora, eu vou cortar o fio, deixando um tanto aqui que vai ser para costura na peça. E aí, desse último ponto, eu só puxo o fio aqui e ele já fica arrematado, tá? Agora, a gente já vai aproveitar para bordar a parte do nariz. Então, eu vou marcar aqui com o alfinete, eu vou considerar essa ponta aqui, esse arremate, a parte de baixo aqui do trabalho, tá? E eu vou bordar, então, aqui em cima, ó. Vou bordar aqui. Antes da última carreira, eu vou colocar um alfinete. Eu vou determinar aqui o tamanho que eu quero na parte de cima aqui do nariz. E marcar aqui um centro deles para ser a base aqui do nosso Vzinho, tá? Agora, com o fio marrom, já fiz um nozinho aqui na ponta, a gente vai bordar esse focinho, ó. Eu vou colocar na primeira marcação, eu gosto de deixar o nozinho sempre para uma dessas pontinhas e não aqui no meio. Agora, venho pro meio, volto para aquele pontinho aqui de cima, para primeiro de tudo marcar onde vai ser o V, que aí eu já posso tirar os alfinetes e fica mais fácil de trabalhar. Ó, assim, a gente já determinou, tá? A área aqui do focinho.
nós vamos também fazer naquele mesmo método de aumento. Eu tô usando aqui a mesma cor do corpo, né? Fizemos a carreira 1 com anel mágico e 6 pontos baixos, a carreira 2, 6 aumentos, ficando com 12 pontos, a carreira 3, 1 ponto e 1 aumento, num total de 18 pontos na carreira 4, 2 pontos e 1 aumento, 24 pontos, para a carreira 5 eu já iniciei aqui, nós vamos fazer 3 pontos e 1 aumento, ficando com 30 pontos no trabalho. Aí, nós vamos fazer nas carreiras 6, 7 e 8, um total de 30 pontos, ponto sobre ponto, e aí eu volto aqui para arrematar com vocês. Finalizei então aqui a carreira 8, nós vamos deixar um fio maior para ser o fio de costurar na peça. Vamos arrematar da mesma forma, indo para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Já puxo aqui fora do trabalho, e aí já vou mostrar para vocês aqui, ó, que a orelhinha, então, ó, iniciantes, atenção, sim, a orelhinha começa tipo uma bolinha, mas aí nós dobramos ao meio, eu gosto de dobrar ao meio, deixando sempre o fio do arremate para uma das extremidades, dobramos e na hora de costurar a gente vai fazer aqui, ó, essa curvinha aqui que eu chamo de sorrisinho da orelha, tá? Que ele vai se acomodar bem na peça, depois eu mostro para vocês. Então, já fiz ali uma orelha, a outra orelha já tá prontinha aqui também. Com o fio marrom, nós vamos fazer a manchinha que vai dentro da orelha. Vamos fazer um anel mágico. Aqui está. Quando a gente faz o anel mágico, a gente já faz uma correntinha. Vamos fazer mais 2 correntinhas. 1, 2. Agora, dentro do anel, nós vamos fazer 11 pontos altos. Então, o ponto alto é laça, insere no anel, puxa o fio lá de trás. Laça passa por 2, laça passa por 2. Vamos fazer 11 pontos e eu já volto mostrando. Terminados, então, aqui, os 11 pontos, mais as correntinhas, tenho 12 pontos no anel, corto o fio, deixando um tantinho para costura, e faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fechar o anel mágico, mas eu não vou encontrar o início e o final aqui do trabalho, tá? Ele fica assim mesmo, em forma de meia-lua. Fecho bem aqui o anel mágico, esse fiozinho do arremate já vou colocar na agulha de tapeçaria, já pego aqui a orelhinha prontinha, ó, tá aqui, já tá dobradinha aqui, com o arremate para uma extremidade, e eu vou posicionar aqui sobre, bem aqui no centro, aqui, bem no centro, encostando aqui a parte retinha, aqui na parte de baixo, retinha da orelha, tá? Seguro ela aqui nessa posição, quando eu já tenho bem certinho no lugar, e aí sim eu posso abrir a orelha aqui para facilitar o meu trabalho. Com a cor alfazema, vamos dar início aos pés. Nós vamos trabalhar o que eu chamo de crochê oval. Então, iniciantes, prestem atenção quando vocês encontrarem uma receita que pede para fazer
crochê oval, que ele começa com correntinhas ao invés de anel mágico, é dessa forma que vocês vão interpretar a receita, tá? Fiz a primeira laçadinha aqui, nós vamos começar fazendo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, já vou deixar o marcador aqui pertinho. Nós vamos começar o trabalho pulando a primeira correntinha, vamos na segunda. E eu vou fazer aqui um ponto baixo e já vou marcar, muito importante, tá? Essa marcação. Pronto, um ponto baixo no mesmo lugar, mais um. Então, essa primeira carreira já começa tendo um aumento. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas, ó. Uma para cada um dos próximos pontos baixos. 1, 2 e 3. Nessa última correntinha aqui, nós vamos fazer 5 pontos baixos juntos, no mesmo buraquinho aqui, na mesma alcinha. 2, 3, 4 e 5. Percebam então, porque eu chamo de crochê oval, trabalhamos uma parte da correntinha, fizemos aqui a curva, e agora nós vamos voltar até o marcador, trabalhando por essa outra parte aqui da correntinha, tá? Então, nós vamos fazer novamente 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Gente, aqui, ó, nessa pontinha, nessa curva, é bem normal até que fique um buraquinho, tá? Dependendo do ponto de vocês. É aquela primeira correntinha que vai sustentar todos esses 5 pontos aqui. Então, a gente tem que fazer ela bem justinha, mas se ficar o buraquinho, não se preocupem, vocês podem pegar esse fiozinho aqui, já deixar sempre maior antes do começo, coloca na agulha de tapeçaria e já dá uns pontinhos nesse buraquinho aqui, tá? Então, não se preocupem que tudo tem solução. Pronto, 3 pontos baixos. Agora, no último ponto aqui, ó, nós vamos fazer 3 pontos juntos. 1, 2 e 3. Já temos a base aqui da solinha com 16 pontos. Para a carreira número 2, vamos tirar o marcador. Eu vou fazer um ponto aqui onde estava o marcador, no ponto número 1, e marcador novamente. Vamos fazer também, iniciando com o aumento essa carreira, então, no mesmo lugar que eu fiz o primeiro ponto, já coloco mais um aumento. Agora, uma sequência de 5 pontos baixos, um para cada ponto de base. 2, 3, 4 e 5. Agora, são 3 aumentos em seguida, tá? Gente, ó, muito importante, quando eu falo 3 pontos baixos juntos, é 3 pontos no mesmo lugar, 3 pontos juntos no mesmo buraquinho. Agora, 3 aumentos, eu vou fazer um aumento no próximo ponto, 2 juntos aqui, 2 juntos aqui, 2 juntos aqui, tá? O aumento sempre é 2 juntos. Então, ó, 3 aumentos eu vou fazer o primeiro aumento aqui, no próximo ponto, o meu segundo aumento, e no próximo ponto, mais um aumento, tá? 3 aumentos. Agora, vamos lá, 5 pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizamos essa carreira, então, temos 2 últimos pontos aqui. Vamos fazer 2 aumentos. Para cada ponto de base, um aumento. Ó, primeiro aumento e o meu segundo aumento. Vou ficar, então, nessa carreira com 22 pontos. Para a carreira 3, eu já fiz o meu primeiro ponto aqui e marquei. Então, nós vamos fazer nessa forma, um ponto baixo, em seguida, no próximo ponto, um aumento. Agora, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4
5 e 6. Agora, nós vamos fazer aqui um aumento e um ponto baixo por 3 vezes. Então, como é que é? Vamos lá, um aumento e um ponto baixo por 3 vezes. Eu vou no próximo, faço um aumento, no próximo, um ponto baixo. Já fiz a minha primeira parte da sequência. Novamente, o segundo bloquinho de um aumento e um ponto baixo. E aqui, o terceiro bloquinho de um aumento, no próximo, um ponto baixo, tá? Isso aqui eu fiz um aumento e um ponto baixo por 3 vezes. Essa é uma dúvida que o pessoal tem bastante também na interpretação das receitas, tá? Agora, vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, ficam ainda 3 pontos aqui no final, que nós vamos fazer um aumento, um ponto baixo e um aumento. Então, vamos lá. Um aumento, um ponto baixo e um aumento. Ficamos, então, nessa carreira com 28 pontos. Carreira 4, vamos fazer 10 pontos baixos, então, ele não vai mais ter aumento nesse lado, tá? Já fiz aqui, marquei o primeiro, um total de 10 pontos baixos, sozinhos. Agora, nós vamos fazer de novo aquela sequência de repetição. E dessa vez, essa repetição vai ser um aumento e 2 pontos baixos por 3 vezes. Então, vamos lá, ó. Um aumento e 2 pontos baixos. Esse daqui é a primeira repetição. Novamente, um aumento e 2 pontos baixos. 1 e 2. E, pela terceira vez, um aumento e 2 pontos baixos. Prontinho. Aqui está, fizemos a curva. Agora, nós vamos encerrar a carreira com 9 pontos baixos, que é o total de pontos que eu tenho aqui. Vai dar certinho para chegar aqui no final. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Finalizamos com isso a carreira 4, temos 31 pontos no trabalho. Agora, da carreira 5 até a carreira 8, nós vamos fazer as 4 carreiras de ponto sobre ponto. Tínhamos 31 pontos na base, vamos permanecer com 31 pontos. Agora, para a carreira 9, eu já fiz o primeiro ponto e marquei, e fiz, então, ó, 2, 4, 6, 8, 10 pontos, tá? 10 pontos, ponto sobre ponto. Agora, bem nessa curvinha aqui da frente, nós vamos fazer 6 diminuições seguidas. Então, vamos lá. Gente, ó, a dica da diminuição aqui. Tem pessoas que fazem diminuição e reclamam que fica buraquinho, tá? Então, a dica que eu dou sempre, em toda aula, mantenham essa alcinha aqui que está na agulha bem justinha, bem apertadinha na agulha, tá? E aí, vamos laçar as alcinhas da diminuição. Qualquer coisa, a gente volta aqui, ó, e dá mais uma apertadinha nessa alcinha. E aí, a gente realiza aqui a diminuição, ó. Tira 2, tira 2. Agora, para ir para a próxima diminuição também, ó. Mantém bem justinho aqui na agulha, qualquer coisa até eu gosto de segurar aqui em cima, laça, laça, tira 2, tira 2. 2 diminuições. Vamos para a próxima, laça, laça, diminui. 4, 5, 6 diminuições. Gente, ó. Diminuição sem buraquinho, tá? 6 diminuições, agora nós vamos até o final dessa carreira, fazendo 9 pontos baixos. Vamos ficar nessa carreira com 25 pontos, e no final dessa carreira a gente já vai trocar de cor, tá? Então, vamos lá, deixa eu chegar aqui no finalzinho. Esse último ponto aqui, eu não finalizo, porque eu já vou trocar de cor. Já cortei o fio, tirei o marcador para facilitar.
Agora, gente, ó, muita atenção, porque nessa carreira 10 nós temos várias informações diferentes, tá? Primeira coisa, eu vou trocar aqui a cor, vou dar um nozinho aqui atrás, tá? Então, como eu falo para vocês, dependendo de que parte que eu tô trocando aqui a cor, eu posso conduzir o fio por dentro, mas como essa carreira 10 ela é cheia de trabalhinhos diferentes aqui, eu também prefiro fazer dessa forma que fica mais fácil, ó. Então, eu já tenho aqui prontinho para começar a carreira, tá? Na carreira 10, nós vamos trabalhar só pelas alcinhas de dentro, a carreira inteirinha, tá? Só pela alcinha de trás aqui. Eu vou começar a carreira fazendo uma diminuição. E a diminuição pela alça de trás é diferente do que aquela nossa alcinha, diminuição padrão que fazemos pela alça da frente. Então, ó, também é importante que eu mantenha essa alcinha bem apertada na agulha. Vou laçar, puxar um fiozinho de trás, vou laçar o próximo e puxar a alcinha de trás. Então, percebam que essa diminuição aqui é diferente, ó. Agora, eu laço e tiro as 3 juntas, tá? Diminuição pela alcinha de trás. Ao meu ver, é a forma mais legal de fazer, que fica... Ela é fácil de fazer e fica um acabamento legal, tá? Agora, nós vamos fazer uma sequência de 6 pontos baixos, também só pela alcinha de trás. 2, 3. Aqui seria onde tá terminando o sapatinho e começando a perna, né? O pezinho dela. Então, é bem bacana fazer pela alcinha de trás, que dá essa impressão de que o pezinho tá realmente dentro da sapatilha, tá? Então, aqui já temos a nossa diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 5 diminuições, também pela alcinha de trás, tá? A carreira todinha pela alcinha de trás. Alcinha apertada na agulha, puxa um, puxa o outro e diminui. Vamos lá? Essa primeira diminuição, segunda diminuição. Gente, essa diminuição aqui, vocês vão perceber que ela tende a realmente ficar um pouquinho de furinho, tá? Mas não tem problema. Vai ficar um buraquinho aqui, mas ele também não é grande. Deixa eu mostrar pra vocês como vai ficando, ó. Ela fica um pouco mais marcadinha, tá? Mas dá um efeito bem bacana também, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Feitas as 5 diminuições, nós vamos finalizar essa carreira com 7 pontos baixos, mantendo, né, a alcinha somente de trás. 3, 4, 5, 6 e 7. Eu não coloquei um marcador aqui, mas é exatamente aqui na troca de cor, tá? Vamos lá, já podemos passar direto aqui, então, para a carreira 11. Vou fazer o primeiro ponto e colocar o marcador. Agora, gente, quando não fala se é carreira alcinha da frente ou de trás, é porque é o ponto normal que pega as 2 alcinhas aqui da carreira de base, tá? Então, vamos lá, carreira 11, 8 pontos baixos. Fiz o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui está. Agora, uma diminuição. Ó, cheguei bem aqui na frente do trabalho. Então, eu vou aproveitar, ó, bem apertadinho, alcinha da frente, porque agora a gente tá trabalhando o ponto inteirinho aqui. Uma diminuição. E a gente finaliza a carreira até chegar lá no marcador com ponto baixo sobre ponto baixo. É um total de 9 pontos e vamos ficar com 18 pontos aqui nessa carreira. Agora, da carreira 12 até a 21, nós vamos permanecer com os 18 pontos em cada volta, tá? Então, nós vamos fazer um total de 10 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer umas 3 aqui e volto aqui pra gente encher, tá? Pra não deixar ele muito longo antes de colocar o enchimento nos pezinhos.
Já coloquei o enchimento na parte do pezinho. Vejam que formato bacana que tá ficando, tá? Fiz as 3 carreiras retas. Vamos fazer mais 7 carreiras de ponto sobre ponto, 18 pontos por carreira, tá? Para facilitar a nossa contagem aqui, vocês podem ter em base também que nós vamos fazer um total de 12 carreiras na cor da pele, que eram 2 carreiras de diminuição e mais 10 carreiras retas. Agora, nós vamos chegar aqui, ó, nós vamos fazer alguns pontos a mais, só para chegar na lateral da perna, tá? Então, do ponto onde eu terminei a minha última carreira, eu vou fazer mais 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Com isso, eu chego bem aqui na lateral. Nós vamos encher aqui a perninha. Eu tinha enchido só o sapatinho. Então, eu vou colocando um pouco de enchimento. Eu enchi só até metade, mais ou menos, da perna, tá? Porque aqui ela vai dobrar, para a hora da costura ela não ficar assim muito acúmulo de fibra aqui. Então, é bom a gente sentir que o enchimento só tá daqui para baixo. Enchi mais um pouquinho e agora vamos fechar, então, a carreira aqui com pontos baixos, como fizemos no braço, gente, ó. Eu vou no próximo ponto, pego também o ponto de trás, faço um ponto baixo. Vou pro próximo, ponto da frente, ponto equivalente da carreira, da parte de trás da carreira. E vamos por toda a carreira fechando o trabalho com pontos baixos, que facilita bastante na hora de costurar, que aí a gente precisa se preocupar em pegar sempre só num dos pontos da perninha, né? Partes que são costuradas, fechadas assim, eu acho bem mais tranquilo, tá? Cheguei no último ponto aqui, fiz o meu último ponto baixo, deixo um fio para costura, sempre gosto de deixar uns 30 centímetros, 40. Termino aqui com um baixíssimo. E já reservo aqui, já tenho a outra perninha pronta. Agora, nós vamos costurar aqui o focinho, tá? Primeira coisa, eu vou alfinetar. Então, nessa carreira, exatamente na carreira que eu fixei os olhos, eu vou colocar aqui o meu primeiro alfinete, já marcando bem a parte central aqui, onde eu bordei o nariz, tá? E vou distribuindo aqui uns outros alfinetes, eu não coloquei enchimento ainda, vou primeiro começar a costurar, tá? Ó, ele tem que ficar nesse formatinho aqui, então eu tenho que ir colocando de forma que deixa ele bem arredondado, vou amontoando ele aqui, juntando, dando esse formato de conchinha aqui, para não costurar ele muito aberto. Agora a gente tem uma visualização melhor, então já costurei um comecinho aqui, cheguei próximo de um alfinete, tiro e olha só, gente, uma costura bem feitinha, eu pego só essa alcinha aqui da frente e pego uma alcinha bem próxima aqui, ó, da cabeça. E é esse pontinho bem simplesinho aqui que eu vou fazendo, ó, alcinha do focinho e alcinha próxima da cabeça. Gente, vou falar pra vocês que essa agulha da pontinha tortinha aqui faz toda a diferença, porque, ó, eu insiro aqui, eu não preciso fazer aquela força para que a agulha suba, sabe? Ela já tem isso no próprio formato. Então, a alcinha da frente, uma alcinha bem próxima aqui da cabeça. Vamos costurando dessa forma até chegar aqui faltando mais ou menos um quarto para aí sim colocar o enchimento. Agora sim, então, cheguei aqui, falta um quarto para fechar, então eu já coloquei um pouco de enchimento, vou colocar mais um pouquinho. Opa, é demais. Já tinha começado a colocar, tá? Aqui. Vou mostrar aqui de lado pra vocês, ó. Tá? Fica bem cheinho, bem recheadinho. Agora eu volto aqui com os alfinetinhos. E vamos continuando aqui, costurando até chegar aqui na base, onde eu vou só fazer um nozinho e esconder essa sobra de fio, tá?
Vamos costurar as orelhas, então. Posicionada, então, essa parte superior, vou colocar ela assim bem curvadinha, fazendo aquele arredondado, né? O sorrisinho, como eu falei pra vocês. E eu vou colocar esse alfinete aqui de baixo, aqui, ó, na altura aqui do meu último pontinho dos cílios, ó. Aqui também, ó. Aqui, nessa posição por aqui, tá? Deixa eu até subir um aqui, ó, certinho com a parte mais alta. Aí, ela já fica assim posicionada, tá? Fica mais fácil, boto bastante alfinete para facilitar o trabalho. E aí, vamos costurando também. Pegando uma alcinha aqui da cabeça, uma alcinha da orelha. Uma alcinha da cabeça, uma alcinha da orelha. Sempre procurando a alcinha mais próxima da cabeça, referente à alça da orelha que a gente vai costurar, tá? Aí, eu vou dar toda a volta aqui, costurando por aqui. Vou costurar essa curvinha aqui e vou dar alguns pontos aqui por dentro também, tá? Para que ela não solte depois. Para costurar as perninhas, eu vou colocar ela sentadinha aqui, ó, sobre as pernas, para ver a posição bem certinha que eu vou querer encaixar. Acho a posição, seguro tudo juntinho aqui e venho alfinetando essa partezinha aqui, tá? Confiro olhando daqui, ó, de cima também para ver se ficou certinho, centralizado, tá? Dou aquela conferidinha. E essa daqui é a posição ideal. Agora, vamos costurar as pernas da mesma forma. Vou fazer um lacinho para colocar aqui na frente da orelha. Começo reservando um pedaço de uns 30 centímetros de fio. Aí, eu faço 5 correntinhas. Pulo a primeira, vou para a segunda, faço um ponto baixo. E faço mais um ponto baixo para cada uma das correntinhas de base. Eu vou ficar com 4 pontos baixos. Dessa forma. Viro o trabalho, exatamente aqui no primeiro ponto eu já faço um ponto baixo. No seguinte, 2, 3 e 4. E eu vou virando e vou trabalhando aqui até eu ter uma tira que vai ficar do tamanho ideal para fazer as pontinhas aqui de um lacinho, tá? Eu tô usando aqui a mesma cor que eu fiz o corpo e a sapatilha. Se você preferir fazer da cor da saia, também fica bem legal. Então, eu vou fazendo aqui as minhas carreiras de 4 pontos baixos e volto para dizer quantas carreiras que eu fiz aqui que ficou legal no meu ponto. Fiz 22 carreiras, já cortei o meu fio, deixando também um pouquinho maior aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, pego uma das pontas aqui, pode ser essa do arremate, já coloco na agulha de tapeçaria e vou fechar aqui os dois ladinhos.
outra coisa que eu quero comentar com vocês é que o fio que eu mais usei foi a cor aqui da pele, tá? E ainda assim, olha, do novelo sobrou bastante, tá? Claro, não dá para fazer outra peça, mas então um novelo é o suficiente e sobra, ok? Gente, então agradeço a companhia de vocês aqui durante essa aula e a gente se vê numa próxima. Um beijo para todo mundo e até mais.